Será que os primeiros capítulos de Gênesis apresentam uma descrição em termos científicos, compreendendo ciência aqui como a ciência contemporânea, uma descrição em termos científicos das origens do universo e da humanidade? Essa é uma pergunta muito importante se você estiver preocupado com a relação entre a fé cristã e a ciência, entre a Bíblia e a ciência, entre a forma de compreender a existência humana a partir da Bíblia, da teologia, e a forma de compreender o mundo a partir da ciência moderna e contemporânea. Se você estiver preocupado com a relação entre fé e ciência, essa é uma pergunta fundamental. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, os primeiros 11 capítulos de Gênesis em especial, mas ainda de forma mais especial, os primeiros 3 capítulos de Gênesis desempenham um papel fundamental. A maneira como você vai interpretar. Será que eu preciso interpretar Gênesis 1 a 3 literalmente para que eu creia na autoridade da Bíblia, para que eu creia na inerrância das Escrituras? Essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão apologética fundamental. E essa é uma questão com a qual eu tenho já me debatido, é uma questão sobre a qual eu tenho refletido há algum tempo. Existe bastante conteúdo apologético aqui no Teodidatas e este vídeo é mais um deles. Neste vídeo aqui, então, eu gostaria de conversar com você sobre este livro aqui de John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva. E agora, aquela pose para a miniatura do vídeo, tá bom? Vou pedir um minutinho só, um instante da sua paciência. Muito bem. Vamos falar sobre O Mundo Perdido de Adão e Eva, um livro no qual John Walton, que é um erudito no Antigo Testamento, conta, inclusive, com a participação de Tom Wright, de N.T. Wright, comentando sobre a teologia paulina do pecado, como Paulo via a figura de Adão. Certo? Então, esse vídeo já é uma indicação literária por si só. Quer dizer, se você quiser buscar compreender Gênesis, especialmente os primeiros capítulos de Gênesis, de acordo com o seu contexto literário, já fica aí a indicação, mas eu vou ir um pouquinho além e eu vou passar em revista o próprio livro, e é muito fácil de fazer isso com um livro como esse, porque este livro ele se estrutura a partir de proposições. Cada capítulo, na verdade, inicia com uma proposição bem clara, bem objetiva, que vai ser desdobrada naquele capítulo. Então, o que eu vou fazer é passar com você pelas proposições do livro, fazendo breves comentários aqui a partir da leitura que eu já fiz. Esse foi um livro que eu li ano passado. Tá? As minhas leituras deste ano estão sendo todas elas indicadas, apontadas e comentadas no Instagram. Vou deixar o link para o meu perfil aqui. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou lendo O Mundo Perdido do Dilúvio, também do John Walton, com o Tempter Longman III, né? Mas esse livro aqui, particularmente, eu li no ano passado, tá bom? Estou gravando o vídeo em 2022, no começo de 2022. E já que eu estou falando aqui da descrição do vídeo, vou deixar também aqui na descrição o link para um formulário no qual eu estou coletando algumas informações para saber a melhor forma de ajudar você na sua jornada intelectual e até mesmo na sua jornada devocional, procurando integrar todos esses aspectos da vida. Peço também pouquinhos minutos da sua atenção aí para preencher esse formulário. Vai ser muito útil, vai ser muito legal para mim, para que eu possa também dimensionar a melhor forma de ajudar você num futuro próximo. Mas vamos aqui então para a consideração desse livro. John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, editado pela editora Ultimato, de Viçosa, em 2016, tradução de Rodolfo Amorim Carlos de Souza. Proposição 1. Gênesis é um documento antigo. O que isso significa? Significa que Gênesis deve ser compreendido no contexto da literatura do Antigo Oriente Próximo e naquele rio cultural também do Antigo Oriente Próximo. E se nós pensarmos assim, nós vamos ver algo muito interessante já no relato da criação. Tá? Por quê? Vem agora a proposição 2. No mundo antigo e no Novo Testamento, o foco do criar é estabelecer a ordem pela atribuição de papéis e funções.
Então, o foco da criação em Gênesis 1, assim como no Antigo Testamento em geral e na cultura do Antigo Oriente Próximo, é a atribuição de funções. Isso tem um papel apologético, uma função apologética enorme, porque se você considerar que Israel é a única cultura monoteísta em meio àquelas diversas culturas politeístas e culturas que adoram os elementos da natureza, essa atribuição de função aos elementos da natureza, a função do sol e da lua, que é iluminar, a função das estrelas, que é trazer a iluminação natural, que é guiar os dias e as estações, a função das plantas, dos animais, tudo isso, se você considerar esse tipo de atribuição de função feita por Deus, o Criador, se coloca em contraste muito grande com a maneira como os povos que circundavam Israel viviam, porque aqueles povos adoravam aqueles elementos da natureza. E Moisés aqui, o autor mosaico, está dizendo que, veja bem, todos esses elementos foram criados por Deus, eles estão a serviço de Deus. Eles podem apenas apontar para a grandeza e para a existência do Criador, mas não ser adorados como fins em si mesmo. Então, nós temos vamos para a proposição 3. Gênesis 1 é um relato de origem funcional, não material. Então, nós precisamos entender, né, que Gênesis não está nos dando um relato material, ou, colocando em linguagem mais contemporânea, não é um documento de natureza científica a respeito da origem do universo. E o esquema dos 6 dias, então, nesse sentido, não seriam dias literais e também não são dias não literais no sentido de eras, né? Essa interpretação também não parece ser muito viável, embora ela possa ter alguma viabilidade textual, ela não parece se encaixar bem ao contexto. O que acontece é que os 6 dias, os 7 dias em especial, porque o 7º é o dia do descanso, os 6 dias, então, eles tratam, essa é a proposição 4, da ordenação do cosmos como um espaço sagrado. Então Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. Existe um paralelo aqui com os dias de criação do templo, de construção do templo, de dedicação do templo. Então Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. Existe um paralelismo entre os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias. Primeiro Deus organiza os espaços e depois Deus povoa os espaços, né? No princípio Deus criou os céus e a terra no dia 1. Ele faz a separação entre luz e trevas ainda no dia 1, mas no dia 4, então, ele povoa os céus com sol, lua e estrelas. No dia 2, ele então faz separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, e no dia 5 ele povoa as águas e os ares. No dia 3 ele faz brotar a terra seca da água, e no dia 6 ele povoa a terra seca. Então existe esse paralelismo foi notado pelos pais da igreja. Agostinho menciona isso, Agostinho mesmo fala que os 6 dias de Gênesis não são dias literais, e aí no 7º dia Deus faz aquilo que se espera da divindade no espaço sagrado, no templo, ele descansa. O descanso de Deus aponta exatamente para esse aspecto sagrado da criação. Mas dentro da criação, como um espaço sagrado, tem ainda um espaço mais sagrado. Veja o paralelo com o próprio templo aqui. O lugar santo e o Santo dos Santos. Esse lugar mais sagrado é o Éden, no qual Deus coloca Adão e Eva como representantes da humanidade para servirem a ele. E aí a narrativa do pecado deve ser compreendida assim. Mas antes de chegarmos lá, a proposição 5 afirma que quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa, ou seja, nós temos uma situação de não ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, tohu vabohu, a terra era sem forma e vazia, a terra não tinha ordem, e agora Deus estabelece a ordem. Veja só, não ordem, ordem,
e agora a ordem é boa. Grave esse percurso, não ordem e ordem, porque esse percurso ele é fundamental para nós compreendermos todos os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Tá bom? Aqui eu estou acrescentando algumas coisas da leitura de O Mundo Perdido do Dilúvio também. Para resumir nesse primeiro slide, o que nós temos em Gênesis, especialmente nesses primeiros 11 capítulos, é o que o próprio John Walton chama de história teológica. Não é uma história no sentido moderno, como nós entendemos a história, uma reconstrução precisa dos fatos, mas é uma história que usa elementos fáticos, sim. O próprio Walton acredita na historicidade de Adão e Eva, usa elementos fáticos e usa também do rio cultural, né, do contexto cultural da época, para modelar uma mensagem teológica. Aqui uma coisa importante. Embora Gênesis seja para nós, nós não somos os destinatários do livro de Gênesis. Isso vale para toda a Escritura, na verdade. Isso é um princípio muito útil para ler Apocalipse, por exemplo. Embora Gênesis seja para nós, porque é a palavra de Deus, ele não foi dirigido para nós. Certo? Nós não fomos o público-alvo de Gênesis. Quem é o público-alvo? O público-alvo é o Israel antigo. Então, para entendermos Gênesis, nós precisamos entender a cultura e o contexto do Israel antigo. Ou seja, nós precisamos ler Gênesis como um israelita do século XII, do século X, do século IV, V a.C., vai depender de como é que você vai posicionar a composição final do documento, mas você pode pensar nas tradições por trás daquele documento, como formando toda aquela cultura daquele povo, como um israelita da antiguidade leria e ouviria Gênesis, e não como um ocidental de uma sociedade secularizada, de uma sociedade pós-iluminista, de uma sociedade que confia na ciência, confia cegamente na ciência, uma sociedade que confia na razão humana, apesar de tudo isso também ter sido colocado em xeque pela pós-modernidade. Nós não podemos querer ler Gênesis como um ocidental contemporâneo, e sim nós precisamos ler Gênesis como um israelita da antiguidade. Tá? Isso aqui é muito importante para nós compreendermos a proposta do John Walton aqui neste livro. Aí vem a proposição 6, vou pegar o apontador a laser, né? A proposição 6 é: Adam é utilizado em Gênesis 1 a 5 de várias formas. Então, a palavra traduzida por Adão, ela não significa apenas um indivíduo, tá? Isso é importante para as teses que o Walton vai apresentar na sequência, nas próximas proposições. Proposição 7. O segundo relato da criação, Gênesis 2, 4 e 24, pode ser continuação, não recapitulação do sexto dia do relato anterior, Gênesis 1, 1 até 2, 3. Aqui o Walton propõe o seguinte, que em Gênesis 1, a descrição da criação, ela é compatível com uma criação em massa da humanidade. E Adão ali significaria gênero humano, ser humano, homem. Né? Em Gênesis 2, Adão passa a ser um indivíduo que é retirado daquela massa da humanidade e colocado naquele espaço sagrado do Éden, um espaço sagrado dentro do espaço sagrado, para representar a humanidade, para ministrar a Deus num templo criado pelo próprio Deus. Tá? E aí é que vem a situação da tentação e da queda, e isso afetando, sim, toda a humanidade e inclusive toda a criação. Proposição 8. Formado do pó e feita da costela são afirmações arquetípicas, não enunciados sobre origem material. Então isso aqui é importante. Formado do pó significa que o ser humano é mortal, porque ele foi formado do pó e voltará para o pó. O próprio texto explica o sentido arquetípico da afirmação, e não necessariamente origem material, não que significa que Deus literalmente formou o homem do pó, certo? E feita da costela também, não significa literalmente que Eva foi feita da costela, mas que Adão viu, a mulher, que o homem, o ser humano viu
ele ser cortado no meio, é um possível sentido semântico para a expressão, e dali sair a mulher. Então tem toda a questão da complementariedade, da funcionalidade entre homem e mulher, a partir dessa expressão feita da costela, uma afirmação arquetípica e não de origem material. Proposição 9. A ideia da criação da humanidade no Antigo Oriente Próximo é arquetípica, não sendo, portanto, incomum para os israelitas pensarem nesses termos. Já falei sobre isso, né? Não é algo que faz alusão à origem material, mas sim está pensando em arquétipos, né? em maneiras como as coisas funcionam. Proposição 10. O Novo Testamento mais preocupado com Adão e Eva como arquetípicos do que como progenitores biológicos, certo? Então, Adão e Eva são aqueles representantes da humanidade no jardim e não necessariamente progenitores biológicos de toda a humanidade, tá? E isso não é o Antigo Testamento, é o próprio Novo Testamento, a forma como o Novo Testamento, como Jesus, como Paulo, como os apóstolos trabalham com Adão e Eva, tá? Arquetípicos e não progenitores biológicos. Proposição 11. Embora alguns dos interesses bíblicos em Adão e Eva sejam arquetípicos, eles são pessoas verdadeiras que existiram em um passado real, tá? Aqui o autor então afirma que Adão e Eva devem ter existido de fato, e eles têm essa condição, então, de terem sido colocados numa situação especial de relacionamento com Deus e terem falhado, né, virado as costas e introduzido aí, não o pecado no mundo, tá? Mas introduziram o pecado no mundo, sim, mas como é que deve ser entendida essa introdução do pecado no mundo? Lembra daquela sequência não ordem e ordem? Agora, com a tentação de Adão e Eva, com o teste de Adão e Eva, o que eles introduzem como pecado é a desordem, porque eles procuram se tornar o centro da ordem no espaço sagrado. Então, a desordem, o pecado, pode ser melhor compreendido como o ser humano, a partir de Adão e Eva, buscando se tornar o centro da ordem no espaço sagrado, na criação de Deus. Lembra da sequência? Não ordem, ordem, e agora desordem. E a sequência do livro de Gênesis, o dilúvio, a Torre de Babel, etc., mostra como Deus usa da não ordem para resolver a desordem. Aqui já é um assunto que toca ao dilúvio e a Torre de Babel, mas essa sequência é importante. O que Adão e Eva introduzem, então, é a desordem num mundo ordenado, criado por Deus. Por quê? Proposição 12. Adão é designado como sacerdote no espaço sagrado com Eva para auxílio. Proposição 13. O Antigo Oriente Próximo relaciona o jardim a espaço sagrado e as árvores a Deus como fonte de vida e sabedoria. Eu já fui antecipando todas essas questões. Proposição 14. A serpente teria sido vista como uma criatura do caos do reino não ordenado, promovendo desordem. Aqui é interessante, porque esses elementos na cultura do Antigo Oriente Próximo, o mar, o deserto, a serpente como uma criatura do deserto, são vistos como elementos de não ordem. Então, a serpente, ela promove o caos no reino ordenado. Ela promove a desordem e Adão e Eva, então, embarcam nessa desordem. A desordem significa o homem assumindo o centro da ordem no espaço sagrado. Tá? Então, dizer que a serpente é Satanás é algo que é feito depois. Identificar a serpente com Satanás é algo que é feito depois. Mais precisamente em Apocalipse, no capítulo 12. Proposição 15. Adão e Eva escolheram fazer de si mesmos o centro da ordem e a fonte de sabedoria, acolhendo a desordem no cosmos. Está aí. Proposição 16. Nós vivemos atualmente em um mundo com não ordem, ordem e desordem. A nossa condição atual é essa. Proposição 17. Todas as pessoas são sujeitas ao pecado e à morte por causa da desordem do mundo, no mundo, não por causa da genética. Aqui tem uma questão importante, porque isso aqui coloca em xeque a própria teologia agostiniana, né? A morte não passa por herança genética de Adão aos seus descendentes ou ao mundo. A morte entra por causa da desordem. Quando Adão deixa de comer da árvore da vida e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a introdução da morte decorre da desordem. E o certamente morrerás lá da advertência de Gênesis 3 significa que certamente morrerás
porque ele era mortal, ele tinha sido feito do pó, e ele perde acesso à árvore da vida ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Proposição 18. Jesus é a pedra angular do plano de Deus para resolver a desordem e aperfeiçoar a ordem. Agora a análise passa a ser cristológica. Agora a análise começa a dialogar mais diretamente com o Novo Testamento. E aí então é que o Walton conta com o auxílio do Tom Wright. O emprego de Adão em Paulo diz respeito ao efeito do pecado mais no cosmos do que na humanidade, nada dizendo sobre as origens humanas. Então a forma como Paulo trabalha Adão é com esse arquetípico de introdução do pecado e de desordem sobre o cosmos, e não como um progenitor biológico da humanidade. Proposição 20, não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva, então, por isso, não existe incompatibilidade com a Bíblia e com a ciência contemporânea. Claro que, perceba, a ciência contemporânea deve ser julgada a partir dos seus próprios méritos, certo? A coerência da teoria da evolução, ou do que quer que seja, deve ser julgada a partir dos seus próprios méritos científicos. E se há problemas, eles devem ser discutidos no âmbito da ciência. Gênesis não constitui um obstáculo, um empecilho à teoria científica. Ela deve ser julgada nos seus próprios méritos, de acordo com seus próprios méritos. Isso também é importante. Por outro lado, a ciência contemporânea não é refutação de Gênesis, certo? Essa é a conclusão do livro. Os seres humanos, proposição 21, podem ser vistos como criaturas distintas e uma criação especial de Deus, mesmo que tenha havido uma continuidade material. Mesmo que tenha havido evolução, os seres humanos podem ser compreendidos como uma criação distinta de Deus. Tá? E com isso, eu encerro esse resumo do livro. Foi meio corrido, mas eu não queria fazer um vídeo muito longo também. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. Em suma, Gênesis não é obstáculo à ciência e a ciência não é obstáculo de Gênesis, a Gênesis. Não existe contraposição entre as duas coisas, não existe uma contraposição necessária. Você não precisa ler Gênesis literalmente para aceitar Gênesis como palavra de Deus com autoridade, palavra de Deus inerrante. Aliás, a inerrância da Bíblia ela deve ser compreendida de acordo com o intuito da mensagem dentro do seu próprio gênero literário. Tá? É isso que afirma, por exemplo, a Convenção de Chicago. Então, você tem aqui um recurso muito interessante para avançar nesse diálogo entre fé cristã e ciência. Tá? Esse livro é uma excelente recomendação nesse sentido. Eu sei que a questão é polêmica, eu fui bastante respeitoso aqui, eu estou falando da posição do Walton, eu não necessariamente sufraguei todas as proposições aqui. Na verdade, eu ainda estou construindo o meu conhecimento a respeito disso, tá bom? E à medida que eu vou construindo conhecimento, eu vou também compartilhando com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido instrutivo e, quem sabe, até edificante. Se for esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar e de deixar o seu comentário. E lembre também de preencher o formulário, cujo link eu deixei na descrição. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.